23 de novembro de 2019. Um dia inesquecível para qualquer rubro-negro. O que aconteceu em campo naquela final, todo mundo já sabe. É mostrado em qualquer documentário normal. Mas o que aconteceu na arquibancada, parceiro, é o que você vai ver agora. Porque torcer pro Flamengo pode ser tudo, menos normal. Um mês antes daquele jogo contra o River, o Mengão goleava o Grêmio no Maraca e garantia a tão sonhada vaga para a final da Libertadores. Mas apesar da confiança mais alta que o dólar em época de pandemia, antes daquela semifinal, muita gente sequer tinha comprado passagem para Santiago ainda. E a Conmebol anunciou que a final da Libertadores do ano que vem vai ser disputada em Santiago. Meu camarada, Santiago. Já esqueceu? Aquela primeira final única da história da Libertadores estava marcada para a capital do Chile. Só que aí rolou aqueles bagulhos entre o povo e o governo chileno, a situação foi ficando complicada e a Conmebol acabou mudando o jogo para Lima. Mas voltando a falar do jogo do Grêmio, ainda no intervalo e só com 1-0 no placar, os sites de venda de passagens já estavam bombando. Um voo para Santiago estava custando mais ou menos R$ 3.500. Esperar o fim do jogo seria uma loucura maior do que fazer compras do mês em dia de aniversário do Guanabara. E com aquela goleada aumentando, a situação só piorava, tanto para os gremistas quanto para os rubro-negros que pensavam em ir para o Chile. No dia 30 de outubro, começaram as vendas de ingressos para a final. Nem o alto preço de R$ 320 diminuiu a procura, e muita gente que queria comprar acabou de mãos vazias. Mas no meio daquela frenética busca por ingressos e passagens para Santiago, a Conmebol fez uma reunião com os clubes e confirmou a mudança de cidade. Por causa da instabilidade política e dos distúrbios que deixaram 18 mortos nas últimas 3 semanas, o jogo foi transferido do Estádio Nacional de Santiago. Manifestantes já vinham se mobilizando para um grande protesto no dia 23, data da final da Libertadores. O torcedor que antes tinha garantido presença na final, agora estava com uma baita dúvida no seu colo. Para os torcedores do Flamengo. O problema é que muitos já estavam com a viagem marcada há algum tempo e tem bastante gente no prejuízo. Rafael comprou passagens aéreas para ver o jogo depois que o Chile garantiu ter condições de receber a final da Libertadores. Agora, só para mudar o destino para Lima, a operadora de turismo está cobrando mais de R$13 mil. Mas outros que não tinham nada passaram a ter esperanças com a mudança para um estádio ainda maior. E foi aí que a sorte começou a mudar. Pelo menos para quem estava sem ingresso. Entendemos como a melhor solução possível, fruto da situação que nós enfrentamos. De 9 a 11 de novembro, houve a troca de reservas de Santiago para Lima. E no dia 12, novos ingressos foram colocados à venda. Para garanti-lo, era preciso ter um código que só quem era sócio-torcedor recebia. E o horário de abertura das vendas variava de acordo com o plano, da mesma forma que já tinha ocorrido com os ingressos para Santiago. Quem é rubro-negro, cara, sabe que esse tipo de coisa é mó terror.
Imagina um país inteiro correndo atrás de ingresso pela internet. Imaginou? Agora multiplica isso por 2, 3 ou 4, dependendo de qual país você imaginou. Porque a torcida do Flamengo, parceiro, é uma verdadeira nação maior do que muito país por aí. Muitos códigos de compra acabaram trocados, vendidos, passados e repassados a parentes, amigos e o escambau. E só quem conseguiu um deles, com muito esforço, sabe a felicidade que aquele momento proporcionou. Mas a batalha por ingressos era apenas o começo da guerra. Era preciso achar um jeito de chegar naquela final. Um voo normal para Lima, que geralmente custava 2.000, passou a valer entre 4 e 5 mil reais. Alguns chegavam a custar mais do que um iPhone novo em época de lançamento. E com os dias passando, o torcedor ia ficando desesperado. Alguns venderam a TV, a moto, o carro e até a casa para ir naquela final. Outros passaram dias sem dormir, procurando alguma promoção ou rota alternativa. Comparado a Santiago, Lima era muito mais longe e mais caro. E viajar de carro, que já seria meio sinistro, ficou mais complicado ainda, porque além do Chile, a Bolívia também estava com problemas. Então a única alternativa segura por terra seria lá pelo Acre. Mesmo assim, alguns torcedores encararam o desafio. Afinal, pelo Mengão qualquer esforço é válido. Segundo eles, tem aí mais... Quantos carros tem aí, aí atrás? Vai ter um bocado de São Paulo, do Rio tá vindo mais 15 ônibus aí. Entendi. É. Vocês saíram do Acre. Do Acre de Rio Branco? Rio Branco do Acre. Que dia vocês saíram? Saímos ontem. Ontem? É. Saímos ontem. E agora fechada a estrada aí, a complica, estrada né? reparando, porque estão fazendo reparo, mas vamos chegar fé em Deus amanhã, já de manhã. Fechou. E 3-0 Mengão. Boa viagem. Pelo menos enquanto geral batalhava para dar o seu jeito de chegar em solo peruano, o time representava em campo. 1-0 contra o CSA, 4-1 no Corinthians, 1-0 no Botafogo, 3-1 no Bahia e 1-0 no Grêmio, além de 2 empates, contra Vasco e Goiás. O Flamengo embarcaria para Lima como líder disparado do Campeonato Brasileiro, o que empolgava ainda mais o torcedor. A semana daquela final começou com os primeiros rubro-negros viajando para Lima. Era mais barato ir logo de ônibus ou até voar uma semana antes e gastar com hospedagem por lá, do que pagar aquele absurdo em voos normais ou fretados, numa data mais próxima do jogo. E a gente pode observar aqui uma grande quantidade de torcedores do Flamengo que irão a caminho do Estádio Monumental de Lima, no Peru. E com os voos diretos esgotando, as rotas eram as mais variadas possíveis. Teve gente indo pela Argentina, pelo Chile, Paraguai, Colômbia, México e até Venezuela. O importante era chegar em Lima do jeito mais barato. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! Minha maior paixão, vamos, Flamengo! E essa taça vamos conquistar! O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, não! Chegando aqui em Lima. Lá na capital peruana, o movimento rubro-negro até que foi tranquilo na segunda-feira. Afinal, quem gosta de segunda é o Vasco. Mas na terça, meu amigo, a nação começou a invadir. Em pouco tempo, a camisa do Flamengo já era mais comum na rua do que a de clubes locais. Ficou marcado na história. Pô, isso é só pra poder entrar. E o torcedor que chegava se estabelecia em qualquer beco. A maioria ficou em hotéis e albergues na região de Miraflores e Barranco. Mas para dormir, camarada,
qualquer canto da cidade servia. Teve torcedor dormindo até em porão abandonado e terreiro de magia negra. Se liga no B.O. Eu cheguei ali no Peru cansado, né, um total aí de quase, sei lá, acho que 15 horas. E eu queria muito dormir. E eu já fiquei, bolado. Eu não sei nem se aquilo era pousada, cara. Era como se fosse uma cabeça de porco, né? Não sei como se chama até aquele pouleiro até agora. A entrada do hostel ali, cara, era pela cozinha, pra você ver a situação. E eu não vi ninguém ali, eu gritava o nome do pessoal lá, tem alguém aí, e nada de alguém aparecer. Velho, eu senti um cheiro absurdo. Sabe aquele cheiro ruim, aquele cheiro esquisito, né? E nisso que eu olhei pro fogão, cara, tinha uma panela, bicho, enorme, a panela enorme. Meu irmão, tinha uma galinha inteira, assim, com pena e tudo morta ali dentro da panela, assim, porra, o bichinho acho que tava até olhando pra minha cara, velho. Porra, mas assim, é um cheiro mal, cara, daqui a pouco chega a mulher, meu irmão. Beleza, a mulher veio me receber, senta aqui, pá, não sei o que lá, meu irmão, a mulher tirou aquelas mandingas, não sei da onde, velho, numa gaveta, de um lugar ali do móvel, que eu não me lembro o que era. Meu irmão, a mulher começou a se benzer. Eu falei, caralho, mas que merda é essa, bicho? Eu falei, caralho, mas que porra é a mulher que começou a se benzer? O caralho colocou a porra com os olhos virados ali no negócio. Aí eu falei, bolei, meu irmão. E a mulher, meu irmão, cheia de tatuagem do demônio, do diabo, aqui assim, do caralho 4. Meu irmão, meu irmão, já comecei a ficar preocupado, né? Eu juro por Deus do céu, mano. Quando eu olhei aquilo, meu irmão, eu falei assim, eu tenho que me mandar. Porra, bicho, aí bizarra a parada. Aí eu dei de cara com ela aqui assim, né? Eu falei, pô, irmão, eu pensei rápido, vou ter que me arrumar uma desculpa. Aí eu falei assim, olha, eu queria te falar o seguinte, talvez eu não vá ficar muito tempo aqui e tal, meu primo tá chegando de surpresa e ele tá com uma situaçãozinha boa aí de eu ficar, talvez eu não fique. Ela, fique à vontade. Eu falei, não, tá bom, tá tranquilo, eu te agradeço muito, seu nome é? Aí ela olhou pra minha cara, meu irmão, fixou os olhos dela nos meus olhos e disse, Diabla. Daiane, é isso? Não, Diabla. Aí eu, Diabla? Demônio, Diabla, exato, Diabla. Eu falei, fudeu, meu irmão. Aí eu falei assim, fudeu. Meu irmão, aí o cu já trancou, meu irmão, que não passava um fio dental, entendeu? Eu já não conseguia ter forças pra andar. Eu já tava cagado já. Eu falei, fudeu. Aí meu irmão, eu desci os 6 andares ali, meu irmão, não sei como é que eu cheguei lá embaixo. Eu já tava quase pedindo socorro lá embaixo ali, meu irmão. Eu fui desesperado, meu irmão. Eu virei Lima de cabeça pra baixo. Pra não sei nem se eu sairia vivo dali, meu irmão. E graças a Deus, meu irmão, porra, eu numa dessas andadas ali em Lima, né, por Miraflores, eu encontrei o Lucas, né, entendeu? E, meu irmão, ficou tudo tranquilo, graças a Deus. Mas foi triste, parceiro. Passei um pouco de amassou. Ainda bem que deu tudo certo, porque com aquela invasão rubro-negra aumentando, se formou uma espécie de concentração oficial da torcida na tal Cali das Pizzas de Lima. Ou melhor, naquela altura, Lima de Janeiro. E a gente vai chegando, meu padrinho da diretoria aqui, ó. Cris, Vinícius tá aqui, porra, a galera tudo já vendo o vídeo aí, ó. Ó a galera aí. E aí, meu querido? Francês, ó, meu amigo francês, ó. Porra, tô filmando lá, porra. Milhares de torcedores do Flamengo se reuniram para acompanhar o embarque da equipe que vai disputar a final da Libertadores no Peru. A festa começou logo pela manhã em frente ao Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Muitos torcedores, aliás, o Fox... Enquanto o torcedor se adaptava à cultura peruana, o maior Aeroflá de todos os tempos se formava no Rio de Janeiro. Houve tanta gente para acompanhar aquele embarque do time para a final da Liberta, que mesmo num feriado,
o trânsito do Rio ficou mais congestionado que dia de obra na Avenida Brasil. Ficou claro o sentido da expressão Nação Rubro-Negra. E a maior paixão vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar. Vamos Flamengo. Vamos ser campeão, vamos Flamengo. E a maior paixão vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar. E se a despedida do Rio impressionou pela proporção, a chegada do Flamengo em Lima foi marcada pela devoção. É, meu amigo, numa situação sem precedentes, a nação marchou pelas ruas da capital peruana, da concentração em Miraflores, até o hotel que o time ficaria, para recepcioná-lo da melhor forma possível, vibrando, essa taça vamos conquistar! Vamos Flamengo! Vamos ser campeão, vamos Flamengo! Minha maior paixão, vamos Flamengo! E essa taça vamos conquistar! Lima é uma cidade maneira para os padrões sul-americanos. A tranquilidade, a comida e o povo educado fez a gente se sentir numa boa para aproveitar as suas atrações. Não só as permanentes, mas as temporárias também, como a FanFest da Comebol. Seu principal ponto negativo é o trânsito caótico, mas de caos, o brasileiro entende muito bem.
principalmente quem vive no Rio, ou melhor, sobrevive no Rio. Então isso não chegou a ser um problema para nós. Problema mesmo tiveram os torcedores que estavam sem vacina para a febre amarela e vieram de carro ou de ônibus, ou qualquer um com documentação antiga. É que para entrar no país, brasileiros não precisam de passaporte, mas qualquer identificação tem que ter menos de 10 anos de expedição, o que alguns não sabiam. Não trouxeram o RG. Uma ação muito legal agora, os torcedores estão bastante solidários com quem não conseguiu embarcar. Mas nada se compara ao perrengue de quem viajou de ônibus e ficou travado lá no Chile por causa dos protestos. A caravana foi interrompida por um protesto. Que a gente entende, concorda, tem que legitimidade com a imprensa, cara. Então, ali vocês podem ver a fumaça dos manifestantes que fecham a estrada. Ali aquele carro da polícia não deixa ninguém avançar, porque lá na frente, onde vocês viram aquela fumaça, tem mais uma manifestação, mais um bloqueio da estrada, já é o segundo que a gente ultrapassa. Enquanto isso, em Lima, os torcedores se ajudavam para conhecer a cidade. Afinal, para domar aquela ansiedade, a melhor forma era se distrair com os atrativos locais. Olha o Edson aqui, rubro-negro de coração que nem eu. Cara, isso daqui é um sítio arqueológico que, como eu já falei para vocês, não vou falar o nome, do povo Inca, e aqui se faziam sacrifícios, né, daqui para baixo. Cada escadinha dessa era um tipo de sacrifício. E o que acontecia aqui? Eles sempre pediam, o povo começaram a sacrificar animais, etc. e tal, e depois sacrificavam até humanos para poder pedir fertilidade, para poder pedir melhor sorte na agricultura. Então, isso aqui é uma parada muito espiritual aqui pro povo Inca, né? E a gente veio aqui também pedir sorte, claro. Não vou sacrificar ninguém, podem ficar tranquilos que eu não vou matar nenhum argentino, não vou sacrificá-los para pedir sorte pro Flamengo. Mas, quem sabe, se tiver um dedinho aí, a gente corta e já joga aqui no meio, enterra, pede para um xamã abençoar e pedir sorte aí pro jogo de sábado. Vale destacar também o lado econômico. É claro que Lima é um polo gastronômico e por isso tem os seus restaurantes caros, mas a maioria tem preços mais baratos que no Brasil. Em alguns casos, era possível almoçar com direito a sobremesa e uma bebida pelo equivalente a R$12. E por falar em bebida, as cervejas locais eram muito boas, o que motivava ainda mais os rubro-negros a conhecer os seus bares. Olha os jornais de Lima aqui, falando Flamengo chegou ganhando. Durante toda a semana, nossa torcida estava bem maior do que a do River, que por motivos diversos deixou para chegar em cima da hora, que nem estudante do Enem. E com o dia do jogo se aproximando, a quantidade de torcedores aumentava ainda mais. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês, senhores, E a lista de problemas superados também. Fazer manobras porque ele se perde. É uma favela peruana. O motorista tá cansado de errar o caminho, mais uma vez ele errou. Estourou os 2 pneus de uma vez só, cara. Os 2 pneus de uma vez só. Aquela parte ali a gente já começou a sentir altitude. Foi bem complicado, tava dando muita dor no ouvido, entendeu? Muita pressão na cabeça. A rodovia estava fechada, então a gente teve que fazer um caminho alternativo, senão a gente não vai conseguir chegar. Olha o preço disso que é. O torcedor tá sentindo muita dor, não foi possível seguir viagem e, por sorte, a gente encontrou um posto de saúde no município de Cocachacra. E para variar, o que aconteceu com o carro? Deu uma enguiçada no carro. Já estamos resolvendo esse problema, nada vai parar a gente. No banheiro do ônibus, tá essa nojeira aqui, tá vendo? Ó?
Tá assim porque estamos 2 dias sem água, ó. Tô apertando o botão, não sai água, ó. A gente tá à descarga, não sai água, ó. Quando nós chegamos 3h30 da tarde na fronteira com o Peru, tiramos a documentação todinha, como fomos tirar a documentação do veículo, fomos barrados. É isso mesmo, galera, fomos barrados. 47 passageiros teve problemas no sistema de ar-condicionado e teve que ir para o mecânico na cidade de Vilhena. E por falar em problema, lembra da galera embarreirada lá no Chile? Felizmente deu tudo certo para eles e conseguiram chegar a tempo. É a raça do caô, pensaram que eu não vi, os que não me te enganou. Chegamos, conseguimos chegar. Não acreditou, estamos aqui, chegamos. 5 dias. Torcedores do Flamengo e torcedores do River comemoram na paz, aí, ó, zoando boca os torcedores do River. Ao contrário dos chilenos, os peruanos viviam um clima tranquilo de confraternização com brasileiros e argentinos. E tirando alguns casos isolados, nenhum outro problema grave foi registrado entre as torcidas. De qualquer forma, a maioria dos peruanos estava do nosso lado. No começo, até achamos que eles torceriam pelo River, por causa da semelhança com a camisa da seleção peruana. Além disso, aquela história de abrir as pernas para a Argentina na Copa de 78 para eliminar o Brasil queimou o filme dos peruanos e deixou muito flamenguista desconfiado. Mas até que foi de boa. Guerreiro e Trauco no Mengão ainda estavam na memória do povo local, o que fez com que o país inteiro nos recebesse bem. E sábado, que dá? Flamengo ou River? Flamengo, Barranco! E para fechar aquela sexta com chave de ouro, nossa torcida marcou presença na Praça Histórica de Barranco para fazer o que os peruanos chamam de bandeirazo, o que em bom português significa invasão rubro-negra. Aliás, aquela talvez tenha sido a maior invasão estrangeira que a cidade já viu desde a chegada dos espanhóis. Só que ao contrário deles, não viemos trazer morte nem destruição. Apenas raça, amor e paixão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu MC. É meu maior prazer, quero brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Gol! Ah, que bela coincidência os deuses do futebol nos prepararam naquele dia tão especial.
Foi exatamente no dia 23 de novembro, há 38 anos atrás, que a equipe mais pica das galáxias de toda a história do Flamengo varreu adversários e conquistou a Libertadores pela primeira vez. Grande por cobertura, Zico bateu! Se nosso passado nos enchia de orgulho, nosso presente nos inundava de esperança. Chegava a hora de alçar voos maiores novamente. E foi nesse clima de confiança e nostalgia que partimos para o Estádio Monumental de Lima. Para facilitar a chegada, a organização criou um corredor de ônibus exclusivo para os torcedores. E era barato, quase o preço de uma passagem comum. E essa taça vamos conquistar! Vamos, Flamengo! Mas teve gente que optou por outros meios. De qualquer forma, lá nos arredores do Monumental, a nação mostrava por que o Flamengo é chamado de mais querido. Tinha torcedor de todas as idades, cores, gêneros e religiões possíveis, inclusive de países improváveis, como a Austrália, Canadá e até a Rússia. A única coisa que não tinha por lá era bêbado, porque encontrar uma cerveja gelada naquele lugar era mais raro do que achar botafoguense em estádio hoje em dia. Mas quem bebeu cerveja quente conseguiu entrar de boa. Felizmente, aquele papo de bafômetro nas entradas do estádio era só um boato. Outra parada que deixou muita gente irritada foi a barração das nossas faixas e bandeiras, principalmente as que estavam dentro da medida prevista. Nesse ponto, a Conmebol vacilou. Aliás, vacilou também ao não checar o estádio antes, porque sem água nos banheiros, aquilo parecia segundão Januário. E por falar em estádio, que bela porcaria aquilo lá, hein? Longe, sujo, mal cuidado e com o mesmo nome do estádio do River. Mas Libertadores é isso aí. Podem até barrar nossas faixas, bandeiras e nos jogar numa porcaria de espelunca. Mas ninguém, meu amigo, ninguém mesmo, jamais vai calar a nação. Fora de campo nossa torcida dava show, faltava começá-lo dentro dele também. Bom, a menos que você não acompanhe futebol ou estava congelado em carbonita até agora, você já sabe que o River saiu na frente. O gol de Borré consolidou a superioridade deles no primeiro tempo. Mas a gente sabia que depois do intervalo o Flamengo ia melhorar. Tinha que melhorar.
Afinal, aquele não parecia o Mengão que a gente conhecia. E na medida que o time ia pra cima, nossa torcida pulsava num ritmo cada vez maior. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Mesmo assim, até os 43 minutos do segundo tempo, nada do gol de empate saía. Naquele momento, qualquer torcedor normal estaria preocupado, refletindo sobre tudo o que passou para estar ali, naquela final, longe do seu país, passando o maior perrengue para viajar, dormir, comer e torcer. Teria sido todo aquele esforço em vão? Não, meu amigo. Eu disse torcedor normal. E torcer pro Flamengo não é normal. Já esqueceu? Torcer pro Flamengo é mais do que ter fé, é ter devoção, é jamais pensar em tristeza durante uma batalha e nela se entregar por inteiro, sem nunca baixar a cabeça diante de qualquer adversidade. É viver num outro estado de espírito, de emoção, de coração, é mergulhar de corpo e alma na paixão. É apoiar até depois de perder a voz, é seguir em frente onde qualquer um para, é derrubar barreiras onde os prudentes medram, é continuar acreditando quando os céticos desistem, é desconhecer o significado da palavra impossível, porque isso aqui, meu irmão, isso aqui é muito mais do que um clube, isso aqui é Flamengo! Aquele gol de empate deixava a gente ainda mais confiante no título. Tínhamos certeza que viraríamos o jogo na prorrogação. Prorrogação? Mal sabíamos que Gabigol anteciparia a nossa festa antes mesmo de prepararmos o coração para a prorrogação.
Enfim, bicampeão da Libertadores. Sonho de 38 anos, transformado em realidade em 3 minutos e 8 segundos. A comemoração não teve hora para acabar. A torcida dá um show, pode levantar a placa. Hoje temos o Gabigol, o Gabigol é artilheiro, tá tranquilo. Sério líder no brasileiro, time tá de parabéns. Todo jogo nossa é guerra, como na capital. Hoje é festa pra favela, time tá de parabéns. Todo jogo nossa é guerra, como na capital. Hoje é festa pra favela. É o Flamengo, fala mal do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não. Passamos. Escute aí, canta que é festa na favela. A Força Aérea Brasileira dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. E o que falar daquele domingo de festa, hein? Um mar vermelho e preto tomou conta das ruas do centro do Rio. Na cobertura da festa do dia de comemorar a conquista do bicampeonato da Libertadores, o Flamengo volta a conquistar a América 38 anos depois. O tradicional palco de manifestações políticas foi tomado pela nação rubro-negra. Em pouco tempo, a Praça da Candelária já estava tomada de vermelho e preto. Una marea roja y negra. Y navegando en medio, el autobús del Flamengo tratando de abrirse paso. Comemoração mais do que merecida por uma conquista daquele porte. Quem
ainda estava em Lima, por enquanto, só podia admirar pela TV. A maioria de nós que esteve naquele jogo não conseguiu voltar a tempo para o Brasil. Mas quem se importa, parceiro? O importante é que finalmente a América era nossa. De novo. Calma aí. Segura tua onda. Quem disse que tinha acabado? Lembra que o Mengão tinha viajado para Lima como líder disparado do Campeonato Brasileiro? Pois é. Por coincidência, justamente naquele domingo de festa, bastava um tropeço do Palmeiras contra o Grêmio para o título brasileiro ser nosso também. E a sorte, meu amigo, estava do nosso lado. Heptacampeão brasileiro, em menos de 24 horas após ter conquistado a Libertadores. Na moral, eu já vi time sendo campeão no campo do adversário, nos acréscimos de outro jogo e até dormindo em casa. Mas campeão durante sua própria comemoração de outro título, desconheço qualquer clube no mundo que já tenha realizado essa façanha. É, meu camarada, nem tudo que é bom dura pouco. Passar aquela semana inteira em Lima foi como levar o nosso carnaval para outro país, só que sem a quarta-feira de cinzas. E o impacto da nossa presença rubro-negra por lá marcou tanto que é lembrado até hoje. Mas da mesma forma, também sentimos que a hospitalidade do povo peruano, assim como toda a nossa experiência de superação, com cada um enfrentando um problema diferente, sempre com esforço e dedicação, para presenciar o título do nosso Mengão em outro país, na primeira final única da maior competição do continente, com certeza ficou marcado na história. Apareceu na hora que precisava. Olha o Flamengo, Peneira. Aguenta, coração, a emoção é forte, as lágrimas rolam. O Flamengo ganha o jogo, o Flamengo ganha o título, o Flamengo ganha a taça, o Flamengo dá uma alegria contida, explode de alegria. Você merece, torcedor do Flamengo, viva comigo, chora comigo, vamos pra emoção. O Mengão é campeão, é
Pô, cara, essa final aqui em Lima foi muito maneiro, foi uma coisa assim surreal. Eu sou peruano brasileiro e essa conexão Lima-Flamengo, como diz a música, né, ficou marcada na história. Porque primeiro que o Flamengo encantou os peruanos, né? Todos os peruanos viram a grandeza que é Flamengo, viram o que era a nação flamenguista. E porque Lima vai ficar para sempre na história do Flamengo, né? Por essa conquista aqui da Libertadores. E eu acho que foi uma coisa assim surreal, do jeito que terminou o jogo, com os 2 gols nos minutos finais. Então assim, foi fechado com um broche de ouro, sabe? E pra mim, assim, particularmente foi muito especial porque eu ganhei essa entrada um dia antes da final. Foi uma coisa inesperada, eu não tinha programado ir pra essa final. E ganhar esse ingresso no último dia à noite foi algo assim que eu vou ficar para sempre grato na minha vida. Eu nunca vivi nada igual, cara. Nunca vivi nada igual. Assim, todo dia, né? Hoje tá fazendo 1 ano exatamente. Todo dia que eu paro para pensar no que eu vivi, a cada dia que passa, eu só tenho mais a agradecer a Deus, a minha família, minha namorada que ficou de madrugada comprando a passagem comigo. Admiro demais as pessoas que, não conseguiram passagem de avião e mesmo assim foram, né? De ônibus, de carro, teve gente que foi a pé uma parte, cara. Eu fico arrepiado, de verdade. É porque o Flamengo é tudo na minha vida, cara. A gente vem vivendo uma época aí de pandemia e tal. E, sinceramente, faz muita falta pra mim de verdade. Parece que é um pedaço de mim que tá faltando, entendeu? Quando eu não vejo o Flamengo e tal. Não é a mesma coisa pela televisão. E, sinceramente, cara, eu agradeço demais a Deus por ter estado lá em Lima e tal. Presenciado aquilo ali de perto, sabe? Eu sei que eu sou muito privilegiado. A nação tem 45 milhões de torcedores, né? De fanáticos, de apaixonados. E sei que nem todo mundo pôde estar lá, mas todo mundo pode se sentir representado pelos que estavam. E é isso, cara. Não tem nem palavras pra falar mais. Tamo junto aí, fica com Deus. Cara, se eu fosse colocar em Lima uma única palavra, seria inexplicável. O jogo, antes de começar o jogo eu não tava nervoso, mas quando a bola rolou, cara, assim, tudo de ruim passou na minha cabeça. Eu ter ido pra lá à toa, meus amigos me zoando, tudo, dinheiro gasto, tudo passou na minha cabeça. Mas sabe quando, assim, você fica aliviado, você chora de emoção? Chorei de emoção não só por todo esse pensamento ruim ter saído da minha cabeça e ter desafogado tudo isso, mas porque, cara, a primeira vez que eu tava vendo um título internacional do Flamengo, depois de muitos anos, um título tão expressivo como a Libertadores, então, cara, inexplicável. Além das coisas inusitadas que aconteceram durante a viagem, né? O jogo ali, cara, a primeira vez que eu vi meu pai chorar também, chorar muito, então, muito inusitado. Eu vejo o jogo hoje, caiu uma lágrima, porque, cara, emoção é inexplicável, não tem como. Prometi pra vocês que eu ia subir Machu Picchu a pé. Estamos começando aí, mais de 1 hora de caminhada aí pra subir, pra pagar a promessa aí do Mengão campeão. Caraca, todo mundo fala que tá chegando. Caraca, a parada não chega, mané. Caraca, falei que ia fazer, eu fiz. Cheguei aqui. E depois de subir a trilha toda, vocês acham que acabou? Aí. Coisa pra caramba pra subir aqui, pra ver. Não adianta só subir a trilha não. Tem que sofrer aqui dentro também. Ser umas 2 horas de passeio aqui na cidadezinha de Machu Picchu. É isso. Maurício, dime uma coisa. ¿Te gusta Perú? Perú, la verdad que sí, me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí. ¿Y ya conheceu o Peru todo? Perú, normalmente la mayoría que conozco de Perú es el sur, todo lo que es Tacna, Arequipa y eso. Ele não conhece. Más para el norte todavía me queda pendiente. Ao norte não. Ele tá dizendo aqui que não conheceu. O Peru é muito grande. O Peru é muito grande. Realmente é um piruzão, então é meio difícil aí pra ele conhecer tudo.